Criança entende melhor do que adulto. Antes, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Temos uma cultura de achar que criança é incompetente, despreparada para ouvir emoções, para lidar com adversidades. Qualquer acidente ou fatalidade na nossa vida familiar, evitamos de contar para as crianças para que elas não fiquem traumatizadas. Como se as crianças não pudessem entender o que aconteceu. Seja uma doença, seja uma morte, seja uma despedida, seja uma separação. É como se ela tivesse que esperar para ser adulta, para ouvir tudo o que está acontecendo em sua vida. Só vai enlouquecer a criança. Ela terá o livro da sua vida com páginas arrancadas. Nunca vai entender episódios determinantes da sua vida, porque as pessoas não contaram a verdade, faltaram com a verdade. O que adianta dizer para uma criança que a pessoa não morreu, se transformou numa estrela? É amaldiçoar a noite dessa criança para sempre. Ela nunca vai gostar da noite estrelada. A noite estrelada será um cemitério. A criança não pode ser tratada como uma incapaz, até porque ela entende melhor situações excepcionais do que o adulto. Quando você conta algo para o adulto precisa entender antes para poder ajudar. A criança faz o contrário. Ela ajuda antes mesmo de entender. Ela socorre antes mesmo de entender. Se a criança ver que você está sofrendo, se você é pai ou mãe dela, ou irmão ou irmã, o que ela faz? Abraça, dá carinho, oferece colo, dá intimidade para que você possa contar aos poucos. Contar com a confiança da compreensão. A criança tem a compreensão do corpo antes mesmo da razão. Já o adulto questiona, critica, investiga, até dar um abraço de consolo. E o adulto sempre acha que você está errado, ou fez algo de errado, ou agiu de modo improcedente. A criança não faz um julgamento, ela acolhe. A criança está muito mais preocupada em fazer você se sentir melhor do que com aquilo que aconteceu. O adulto está muito mais interessado na sua vaidade. Está muito mais interessado em manter a sua reputação. Está muito mais interessado em não se meter numa situação embaraçosa. Ele se previne, a criança não. A criança se entrega.
Nós temos que parar com essa segregação infantil dos assuntos sérios, como se houvesse assuntos que a criança não poderia entender. Ela reage muito melhor porque é sincera emocionalmente. Não vai ficar mentindo, fingindo, dissimulando. E fará aquelas perguntas decisivas, perguntas diretas, perguntas sem enrolação. Não ficará sofrendo com pudores. Estará inteiramente à disposição do ocorrido para decifrar o que aconteceu, para colaborar com a sua presença. Talvez o adulto não conte situações tristes para a criança, não para poupar a criança, mas para adiar dentro de si a aceitação dos fatos, a aceitação da realidade. Se você não conta algo grave que aconteceu para os filhos, parece que não ocorreu ainda. Você está protelando o enfrentamento da realidade. Você está usando a criança como pretexto para continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. A criança é uma antena. A criança é a sensibilidade em estado bruto. Trauma é não contar. Quando você não conta, fica faltando uma história para completar os fatos. E a imaginação da criança fica fazendo hipóteses e talvez pensando o pior, fantasiando o pior. Não deixe a criança fantasiar sobre o vazio das suas palavras.